sejam bem-vindos. Eu sou a Patrícia Vieira e esse é o IC Entrevista. Hoje nós estamos dando continuidade à nossa série de entrevistas sobre soluções e complicações relacionadas à pandemia de coronavírus. Hoje nós estamos recebendo o Fernando Eneschi, que é nutricionista e educador físico. Tudo bem, Fernando? Tudo bom, Patrícia? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Imagina, obrigada a você. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre alimentação e atividade física durante a pandemia. Fernando, a gente sabe que tanto atividade física quanto alimentação balanceada são fundamentais para uma vida saudável e para manter o corpo magro, ativo. E a gente também sabe que a obesidade é um dos grandes problemas da sociedade atual. Qual dos dois a gente pode escolher um? Qual é mais importante? Como conciliar esses dois fatores? Bom, eu tenho as duas formações, né? Fica difícil eu puxar a sardinha para um lado. Com certeza, né? Por isso eu estou te perguntando. Claro que eu sugiro que sempre andem junto as duas variáveis, mas se tivesse que optar realmente, na verdade até nós falamos assim sobre a panaceia do envelhecimento, da obesidade e tudo mais, né, Patrícia? A gente fala para assim que tivesse que escolher, sem sombra de dúvidas, um exemplo, restrição calórica ou fazer atividade física, né, em prol de, vamos lá, evitar o envelhecimento, sem sombra de dúvidas, é restrição calórica. Então, na atual circunstância, se tivesse que fazer essa pergunta difícil, né, sem sombra de dúvida, eu escolheria fazer uma alimentação balanceada. Claro que, sem sombra de dúvidas, associado ao exercício físico, aí o cenário é perfeito, sem sombra de dúvidas. Em relação ao exercício físico, nós estamos na pandemia, em isolamento social aí há mais ou menos 4 meses no Brasil. As academias aqui em Curitiba e região ficaram fechadas por muito tempo, retornaram recentemente com horário restrito, com algumas recomendações como o uso de máscara, distanciamento e tudo mais, e a gente ainda está com os parques fechados. Como fazer atividade física, como se manter ativo nesse momento? Olha, na verdade, Patrícia, a gente julga que o exercício físico ele é tão democrático, né? Por que eu falo democrático? Porque num espaço muito pequeno e reduzido, a gente pode fazer inúmeras manobras aí, né? E até falando do ponto de vista de eficiência de tempo, né? Hoje não necessariamente há demandas de se fazer lá 40 minutos, 1 hora diária, né? De repente a gente induzir exercício de alta intensidade num curto, vamos lá, num espaço quadrado de 2x2, a gente pode dar conta de induzir uma boa atividade física para que, de repente, nós continuemos promovendo saúde, ou de um modo geral, ou até do ponto de vista, né, que nós estamos nesse período falando que existe uma associação tão grande, nunca se falou tanto disso, né, entre associação entre diabetes, por exemplo, cardiopatias, obesidade e coronavírus, né, quanto à relação que existe, esses indivíduos realmente eles estão mais suscetíveis a ser acometido por esse problema. Então, se manter fisicamente ativo é uma manobra e, como eu falei para vocês, super democrático. Num curto espaço, você consegue dar conta disso. Afinal de contas, nós temos tantas plataformas hoje disponibilizando a atividade física, aplicativos, talvez nunca esteve tanto downloads quanto de repente, aplicativos para que a gente possa fazer atividade física em casa, né? E hoje... sabe que o ganho de peso hoje é justificado hoje de repente por um pequeno superávit energético. O que é isso? É você só comer um pouquinho a mais. O que significa isso? Hoje as pessoas não têm nem deslocamento do estacionamento para o escritório. Na verdade, o deslocamento maior hoje acho que é do quarto para a sala. Então já diminuiu o gasto calórico. Então se a gente conseguir de repente usar essas plataformas como você tem anteriormente para a gente poder fazer atividade física em casa, explore sua escada, por exemplo. Isso são manobras que contribuem bastante para a gente continuar promovendo saúde, né, nesse período que está um pouco difícil. Mas vai passar. Com certeza, vai passar e a gente espera que passe logo. Sem dúvida. As pessoas que moram em apartamento, às vezes tem no condomínio, academia, tudo, mas ainda está fechado. É possível fazer na sala de casa? Bom, conversa com o síndico primeiro, né? Do ponto de vista, empreste alguma coisa, algum aparelho. Como eu disse para vocês, de repente você tem um colchonete, se é que precisa de um colchonete, às vezes uma toalha dobrada, um próprio cobertor, dá para você dar conta, né? Nós temos aí os exercícios usando peso corporal, os famosos calistênicos, que dão conta, sem sombra de dúvida, de você fazer em casa isso. Não há necessidade, né? Como se democratizou o exercício físico, e somente com o uso de aparelhos que a gente consegue induzir um bom esforço. Isso não é mais tão dito, né? Tão divulgado. Claro que a gente pode fazer exercício sim em casa, só com o peso corporal, dá conta, né? Se possível, né? Converse com um profissional de educação física. Hoje nós temos aí
tantos colegas e professores aí, mandar uns parabéns para eles em especial, que foi uma categoria que realmente tomou a frente, em especial aqui na cidade de Curitiba, reivindicando o retorno mais rápido possível das atividades, porque realmente a gente profissional de saúde sabe que existe uma correlação muito grande, já citamos aqui, né, Patrícia? Entre o seu estado do ponto de vista de saúde e se você vai ser acometido ou não, ou uma probabilidade de ser acometido. Então, parabéns aos professores e busca um profissional, ele vai te ajudar, sem sombra de dúvidas, a montar aí um exercício individualizado, programado para você. Correto. E o que é mais importante, atividade física aeróbica ou exercício de força? E quantos dias na semana a gente precisa fazer para sair aí do sedentarismo e da obesidade, do risco dessas doenças que estão cada vez mais presentes na sociedade? Patrícia, a gente acaba usando muito a diretriz do Colégio Americano. Nós não temos uma diretriz brasileira, né? Mas a diretriz do Colégio Americano diz para a gente tentar induzir entre próximo de 150 minutos por semana de atividade física. Se a gente conseguir colocar de 2 a 3 vezes treinamento de força, ótimo, também contribui bastante. Mas você vê como, novamente usando a palavra, como o exercício é democrático. Se a gente sugere que você faça lá 150 minutos, a resposta é exatamente a mesma se você fizer 3 vezes 50, se você fizer 5 vezes 30, olha como é democrático. E vou além. Antes julgávamos que, de repente, para a gente fazer atividade física, teria que haver 30 minutos contínuos. Já sabes que hoje isso não é verdade. Se eu induzir 30 minutos diários, sendo 10 de manhã, 10 de tarde e 10 à noite, no período da noite, a resposta é exatamente a mesma. Olha como é tranquilo. Se você puder aliar as duas atividades, tanto treinamento de força quanto exercício aeróbico, aí o cenário é lindo, perfeito, ótimo. Claro, não esquece da alimentação. Falando em alimentação, nesse momento muita gente está em casa, está trabalhando em home office e acabam até comendo mais, pedindo comida pronta, os chamados fast food. Como melhorar essa alimentação e até aí pensando em relação à questão do coronavírus, o que comer para aumentar a imunidade? Afinal, com a imunidade em alta, fortalecida, caso você venha a ser acometido pela doença, muito provavelmente você vai passar de uma forma mais tranquila. Eu já vou para a segunda parte da resposta, na verdade, né? Correto. Eu acho que nunca se falou tanto em evidências. Vamos lá, vamos puxar dentro da hidroxicloroquina, né? Nunca se falou tanto que esse perfil de medicamento não tem evidência. Então, por que na verdade, se esse perfil de medicamento, você vê que a legislação sobre a suplementação, quando a gente fala em sistema imunológico, as pessoas quase que 100% associam a vitamina C, por exemplo. Mas nós não temos evidências, né, que isso realmente possa contribuir para melhorar o sistema imunológico. Quem aí está dos 30 para frente, talvez vai lembrar que lá na escola falava-se antes aparelho digestivo, aparelho reprodutor. Hoje não se fala mais isso, a gente fala hoje sistema. Por quê? Porque tudo é integrado. Então, melhorar o sistema imunológico é proveniente do quê? Dormir bem, se alimentar bem, praticar exercício com regularidade, não estar estressado, sem sombra de dúvidas. E claro, né, saúde psicológica, aí entra familiar, um monte de outras coisas. Então, tudo isso influencia, hidratação. Então, eu não consigo destacar hoje, Patrícia, na verdade, sabe-se até hoje que o teu microbioma intestinal tem relação com isso. Correto. Então, comer mal, claro que vai contribuir para que você fique com imunodeprimido, você fique mais propício ao coronavírus, né? E a primeira pergunta, a primeira parte, qual foi mesmo? O que comer, como se alimentar nesse momento que às vezes as pessoas estão em casa e comendo fast food porque é mais prático. Patrícia, quem é meu paciente sabe o que eu falo, né? Nesse período especial de pandemia. Quem não aprendeu a cozinhar agora, não aprende mais. Né? Volte, a nutrição ela é tão bacana que eu acho que ela está passando por uma transição que é voltar aos seus primórdios. Qual é? A sua avó já falava, coma arroz, feijão, faça em casa. Aqueles que apelaram, em especial, para os ultraprocessados, para os junk food, ou seja, os pedidos, fast food, com certeza tiveram algumas respostas negativas. Então, partimos do pressuposto, faça em casa, explore talvez aquele cantinho da tua casa que está esquecido, né? Quando nós falamos aí da cozinha, a cozinha, ou melhor, nós temos aí os deliveries, mas se puder, aumente a frequência de ir ao mercado, mantenha um nível maior de fruta na sua geladeira, priorize os integrais, tudo isso contribui para que a gente melhore o sistema imunológico. É difícil apontar essa resposta a gente não consegue ainda, né, responder.
E para quem não quer sair de casa mesmo, a gente tem os aplicativos que é possível pedir aí frutas, verduras, alimentos frescos e explorar. Existe uma campanha bem grande falando para as pessoas usarem alimentos saudáveis e realmente cozinharem em casa. Claro, Patrícia, na verdade, como citamos no início, né? Hoje as pessoas mais acometidas, né? Inclusive a doença, o Covid, ela é mais letal no diabético e no cardiopata. E por trás disso tudo existe um problema chamado síndrome metabólica, que é você estar acometido por alguns problemas, como triglicerídeos aumentado, colesterol aumentado, circunferência abdominal aumentado. E o que existe hoje de trabalho mostrando pra gente? Que indivíduos que comem mais fruta e verdura têm menos chance de ter essa síndrome metabólica. O que é? Talvez o diabetes, triglicerídeos aumentado, como citei anteriormente. Explore isso, né? Os aplicativos estão aí pra gente, para contribuir pra gente. Ou, no mínimo, aumente sua frequência de ir ao mercado. Sozinho, né? Não vai levar a família inteira agora. Correto. E outra preocupação das pessoas, principalmente nesse momento, é a questão financeira. Muita gente perdeu o emprego, muita gente perdeu alguns trabalhos e até todo mundo está preocupado com o futuro. Afinal, ninguém vivo no mundo nesse momento tinha passado por algo assim e a gente ainda não tem uma certeza do futuro. Mas é possível fazer dieta e praticar atividade física gastando pouco? Sem dúvidas, sem dúvidas. Isso é mais uma das crenças, né? Quando eu falo crenças da nutrição, vem essa adenda, nós achamos que nós estamos fazendo. Quando a gente começa a escutar, em especial rede social, nós temos algumas ideias que nós estamos nos alimentando completamente errado. Gente, esquece. Comida primeiro. E como usamos esse pressuposto de comida primeiro, cozinhar em casa, tem algo mais barato do que isso? Eu não conheço, de verdade. Então faça em casa, explore. E a gente citou anteriormente, se eu posso dar conta da atividade física em 2 metros quadrados, gente, fala para mim que isso é mais caro? Não tem como. Então isso é uma crença. Se alimentar bem não sai mais caro. Isso não existe mais. Pelo contrário, sai mais barato. Suplemento alimentar. Calma, não é bem assim. Food first, coma primeiro. Essa é a ideia. E aí, para as pessoas que querem uma orientação mais específica, tanto em relação à nutrição, um cardápio específico, aí às vezes a gente precisa de ajuda, não consegue sozinho. Opa, sem dúvida. E também procurando um personal, alguém para acompanhar, ou pelo menos para orientar a atividade física de uma forma mais personalizada. Como que as pessoas te encontram, Fernando? Bom, eu estou no Instagram como Fernando Oinaski, vai estar o link aqui embaixo, ok? Ou pode mandar um WhatsApp, eu mesmo atendo e eu vou responder, sem sombra de dúvidas. Aqui o telefone, claro, o DDD de Curitiba, 41 99611 2158. Fiquem à vontade, é o maior prazer poder ajudá-los a esclarecer todas essas dúvidas quanto à atividade física e, em especial, quebrar muita crença. A nutrição tem muita crença e a atividade física também. Tudo tá certo, viu? Tudo tá certo. A gente nunca se teve tanta evidência falar sobre ciência, né? Mas a ciência não comprova. E é a mesma coisa. Muitas manobras que a gente julga como fantásticas dentro da nutrição carecem de muita evidência científica mostrando que é verdade. Às vezes o seu padrão alimentar já está excelente, nós só precisamos dar uma lapidada só. É isso. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, que agradeço. Fernando. Obrigada a você. Lembrando que nós só tiramos a máscara para gravar essa entrevista e que você use máscara, mantenha distanciamento social, fique em casa sempre que possível, pratique atividade física e cozinhe em casa. Até a próxima. Tchau, tchau.